Um dos maiores benefícios de viver do turismo, de ganhar dinheiro com o turismo, né, abrindo a sua agência de viagens, por exemplo, que pouca gente comenta, que eu estou vivendo agora na pele, por isso que eu vou trazer para vocês. Estou agora conversando com vocês diretamente da Flórida, Orlando. Olha que maravilha, pegando um solzinho. Minha meta é de caminhar 10 mil passos dia, igual já falei com vocês várias vezes, é importante ter essas metas, inclusive as de saúde. Mas eu falei sobre essa questão de 10 mil passos dia num vídeo do outro canal nosso que eu vou colocar aqui em cima. Porque esse que vocês estão agora eu falo somente sobre negócios de turismo. E qual que é a pauta, galera? Estou aqui nos Estados Unidos e é lógico, eu compro da minha própria agência de viagens. Óbvio, né? Posso contratar outra? Poderia, mas no meu caso aqui, como a gente tem estrutura e tudo mais, e eu ensino também as pessoas a criarem o seu negócio de turismo, abrirem sua agência de viagens, eu comprei da minha própria agência. Só que acontece, galera, olha que incrível. Se eu não fosse comprar com a minha agência, eu teria que emitir por conta própria a passagem, concorda? Então eu precisaria entrar lá no site da Booking, enfim, mexer em uma cacetada de sites, aplicativos, tentar emitir uma passagem com milhas, a outra direto da companhia aérea. Enfim, trabalhoso, mas conseguiria. E o que eu fiz para essa viagem? Só para justamente poder trazer essa pauta. E depois eu vou gravar outro vídeo mostrando tudo na tela, para vocês verem os comparativos na tela. Mas, por exemplo, fui cotar a passagem e tudo mais, cotei, e depois busquei pelos fornecedores do mercado tradicional, pela agência de viagem e também pros nossos fornecedores de milhas. Acabou que o quê? Consegui uma economia superior a 5 mil reais somente no aéreo. Por quê? Recorri a uma estratégia de milhas que a nossa agência de viagens presta para os nossos clientes, que é o serviço de gestão de milhas. Então o que acontece? Além de ter emitido a passagem em econômica com desconto, mas não foi um desconto absurdo, mas foi ali 15, 20% de desconto, eu consegui ainda um upgrade para a executiva totalmente de graça, usando estratégias de milhas e cartão de crédito. Que daí eu consegui o upgrade para executiva, num voo da Azul, só que o voo ele era operado pela Euroatlantic. Muito bacana a classe executiva. Depois até vou subir um vídeo no YouTube e vou postar para vocês. Mas isso aí vai lá no nosso canal no YouTube da agência de viagem, que eu vou colocar inclusive aqui, se esse vídeo já estiver upado. Mas, cara, experiência fenomenal, fenomenal. Então, só nessa emissão que eu fiz, gerando essa economia, já foi mais ou menos uns 5 mil de economia. Por quê? Porque a emissão da passagem eu fiz foi com milhas, deve ter dado uns R$1.500. Aí a pagante estava uns 2 mil por aí, então consegui uma economia boa. Só que como esse upgrade foi gratuito, eu não tive custo nenhum, cara, a mesma passagem na tarifa pagante estava custando, se eu fosse comprar ela, cerca de 9 mil e poucos reais. E a executiva estava cerca de... A executiva não, em milhas, estava cerca de 500 e poucas mil milhas. Resumo da ópera, galera. Facilmente passou de 5 mil reais de economia só por esse upgrade para executivo. Se fosse emitir na econômica, seriam uns 500 reais, por aí, 600 reais de economia. Então falei de aéreo por enquanto. Olha que loucura, vocês já estão entendendo onde eu quero chegar, pessoal? Só pelo fato de eu trabalhar com o turismo, conhecer os pulos do gato, viver isso no dia a dia, já consegui uma economia de 500 e poucos reais se for considerar econômica e mais de 5 mil se for considerar executivo. Que inclusive eu vou voltar também para o Brasil de executivo, na mesma estratégia. Então se eu for somar as duas, passou de 10 mil reais de economia. Primeiro item, aéreo. Então olha só que absurdo. Mas vamos voltar. Aéreo 10 mil, mais ou menos, ida e volta. Aí hospedagem. Peguei uma hospedagem simples, 2 hospedagens simples. Depois até vou fazer um vídeo sobre essa hospedagem lá no canal da agência de viagem. Mas olha o pulo do gato. Economizei. Pegando em consolidadora, tá? Em consolidadora de turismo, fornecedor tradicional.
comparando com o Booking, eu lembro que deu uma diferença mais ou menos de uns R$ 600. Aí você vai dizer, pô, filho, como que você conseguiu essa diferença? Foi desconto direto em tela? Vou dizer para vocês, ó, direto em tela, se eu tivesse vendido para um cliente meu, teria dado mais ou menos uns, vamos considerar aí uns 200 e poucos reais de economia, comparado com o Booking e outras plataformas de hospedagem. Então, olha só, conseguiria, se fosse um cliente, repassar com uma condição top. Só qual é o pulo do gato? Deu os 200 e poucos de economia, só que além disso teve o meu comissionamento, que já estava embutido nesse valor. Então, como eu estou emitindo uma passagem para mim, o comissionamento, na teoria, está vindo para minha empresa. Então eu tive mais ou menos, cara, os valores exatos eu não estão exatamente, não estão precisos, tá? É claro que depois eu vou trazer para vocês um vídeo com eles em tela, vai ficar mais fácil. Mas por enquanto é só ideia mesmo, para você explodir a cabeça. Cara, com tanta informação top. Então nessa brincadeira, somando ali o desconto de 200 e poucos reais, 300 reais, mais a Rave que ficou para mim dessa primeira hospedagem em Orlando, deve ter dado um total 600, 700, talvez até um pouco mais. Isso de economia total. Cara, olha que loucura. Se eu tivesse... Vamos tirar o aéreo da jogada. Tirei o aéreo. Fica só a hospedagem. Cara, 700 conto. Isso numa. Tem outras ainda hospedagens. Essa estou pegando de exemplo a primeira. Depois eu vou para Miami também. Cara, vocês estão entendendo que loucura? Só nessa brincadeira, aéreo ida e volta de executivo, passou de 10 mil reais. Mais a hospedagem, 10.800, por aí. Vocês estão entendendo que loucura? Nem contei ingresso, que eu não sei se eu vou pegar ingresso para ir em parque aqui ou algo do gênero. Vou pegar só por enquanto esses dois exemplos. E vou trazer um terceiro agora. Mas se fosse econômica, tá, Fialho, eu não vou de executivo. Tá, se fosse de econômica, seriam uns 500, 600 reais de economia na ida, 500, 600 reais na volta. 1.200, mais uns 800, 700. Daria aí quase 2.000, 2.000 e pouquinhos de economia. Galera, 2.000 e pouco no Brasil são quase 2 salários mínimos. Então olha só, você trabalha com turismo, uma parada top, fatura mais na sua agência de viagem e ainda por cima tem todos os benefícios lá, né, de ter um negócio, mas ainda por cima você também gera economia nas suas próprias viagens. Terceiro ponto, ainda envolvendo descontos. Emitir seguro viagem, que é muito interessante para uma viagem para os Estados Unidos. Afinal de contas, aqui para turista, o custo com saúde é caro pra caramba. Emitir também pela consolidadora, direto pela agência de viagens. Aí eu não lembro exatamente, mas eu consegui um desconto do site, do mesmo seguro viagem. Consegui um descontinho, deve ter dado ali pouca coisa, uns 15% do site. Só que o que acontece? A comissão, como eu emiti pela agência de viagens, a comissão ficou com a agência de viagens, então meio que voltou para mim. E essa comissão foi de 40%. Então a economia de 10%, 15%, mais esse retorno, né, o comissionamento do seguro viagem de 40% que ficou pela agência. Estão entendendo, galera? Olha só, eu ia precisar emitir esse seguro viagem. Eu ia emitir mais caro se fosse por fora, só que eu ainda não ficaria com o comissionamento de 40% da agência. Cara, vocês estão entendendo que loucura que é? Aí pensa, nesse caso, nessa viagem, como eu vim também em grande parte a trabalho, foi só comigo, né? Mas se fosse eu e minha esposa, já seria o dobro disso tudo que eu tô trazendo para vocês. Então mesmo que fosse só econômica, já ia ter dado uns 2.600, contando seguro viagem, por pessoa, 2.600, 2.700. Se isso é eu e ela, 5.400 reais de economia. 5.400 reais. Isso se fosse econômica. Porque se eu for considerar executiva, no mínimo ali 10 mil ida e volta por pessoa, já seria 20 mil, mais o restante uns 25. Cara, 25 mil de economia, galera. Tá bom? E quarto item, ali inclusive está o hotel que eu estou hospedado. Quarto item não menos importante, eu já estou vindo para conhecer parceiros estratégicos para a nossa agência de viagens. Então essa hospedagem, eu não peguei ela de graça, paguei. Mas vou negociar para uma próxima vez vir de graça
Então olha a economia aumentando. E ainda por cima eu vou aproveitar para fazer o registro das instalações, da piscina, dos quartos. O quarto é gigantesco, top pra caramba, com cozinha, com sala, com tudo. Cama gigante, cama bem boa. Olha a piscina aqui do hotel. Pegaram a ideia, galera? Então eu tô vindo para produzir material também. Viver a experiência antes que o meu agente de viagens vai ter a possibilidade. Vocês estão entendendo? Eu tô vivendo uma experiência trabalhando. Beleza? Então, galera, então eu vou agora dar um pulo na Best Buy. Acho que vocês entenderam a mensagem. Duas informações finais. Caso você queira conhecer melhor as nossas comunidades, o link eu vou colocar aqui embaixo, na descrição, no comentário fixado. Só preencher as informações ali que meu time vai entrar. Preenche com cuidado, porque meu time vai entrar em contato contigo, inclusive vai tentar ligar. Tá? É um processo comercial que a gente usa aqui e que traz mais de 7 dígitos por mês com o negócio de turismo. Então, antes de julgar, entendam o racional, porque o que a gente ensina, a gente executa. Se eu estou falando que funciona telefone hoje, principalmente para agência de viagens, trouxe um diferencial muito forte para a gente ter esses 7 dígitos de faturamento por mês, é porque funciona. Então, fiquem tranquilos que vocês estão muito bem assessorados caso vocês participem de algum programa educacional que a gente tem. Não esqueçam também que, além disso, a gente tem contabilidade, CRM, tecnologia, tudo voltado para empresários do turismo. É um ecossistema completo. Acesse aqui embaixo, o link está na descrição e no comentário fixado. Preencha as informações que meu time vai estar entrando em contato contigo para entender a sua realidade e ver qual dos nossos serviços e produtos fazem sentido para o seu momento. Porque é o que eu sempre estimulo eles. Galera, se não é o cliente ideal, não vendam nada para ele. É o que eu costumo dizer toda semana para o time comercial. Produto certo, para a pessoa certa, na hora certa. Se não bater um desses 3 itens, não vendo. Tá? Então fiquem tranquilos que esse primeiro contato do meu time é justamente para entender se algum dos nossos serviços faz sentido para o seu momento atual. Vou colocar também aqui embaixo na descrição a minha rede social, Lucas Fialho, lá no Instagram, tá com 2 Os, Lucas Fialho, para você poder mandar uma palavra no direct, seguir, obviamente, mas manda 7D, letra D de dígitos, porque ali eu vou te mandar um PDF personalizado, a automação vai enviar, do que a gente fez para sair, o diferencial que a gente trouxe, né, para sair dos 6 dígitos de faturamento por mês com a agência de viagem para o 7. É só um presente já para você receber assim que seguir lá o nosso Instagram. Tranquilo, galera? Tamo junto, fiquem com Deus. Depois vou trazer um vídeo desse carro aqui, mas não dele, da locadora de carro dele, que está sendo uma nova parceira do nosso ecossistema também, tanto para empresários do turismo, agentes de viagem, quanto também para os clientes, pessoas que querem só viajar, que eu também tenho esse ecossistema de viajantes, com economias e com diferenciais competitivos de uma locadora de carros especializada para brasileiros. Tranquilo? Inclusive, se você quer alocar com eles com 10% de desconto, já vou colocar no WhatsApp, o link deles do WhatsApp aqui embaixo. Você tem que mandar uma mensagem, mas eu vou mandar tudo bonitinho na descrição, avisando que você veio pela nossa indicação, senão você não vai ter direito aos 10% de desconto na alocação de veículos. Beleza, pessoal? Tamo junto, fiquem com Deus. Aqui do lado do YouTube, com base no algoritmo, tá te recomendando um vídeo que vai fazer sentido para a sua realidade.